Tem uma final de Copa do Brasil no domingo e essa final vale tudo pro Flamengo, essa final vale tudo pro São Paulo. Então, essa questão de comportamento, essa questão da postura, ela poderia ser amenizada se não acontecesse o tempo todo com esse Flamengo. Perfeito. Porque com esse Flamengo... E depois de uma excelente vitória contra o Botafogo, 10 dias de uma data FIFA, o nosso Flamengo volta a campo e dá vexame contra o Atlético Paranaense. Camisa 10 pro Gabigol pesou, tá? Agora vou chamar de Gabriel Barbosa, até ele voltar a jogar pelo menos um bom futebol, coisa que dificilmente aconteceu até aqui em 2023. Cara, e o Gabigol ainda fala na coletiva que o São Paulo tem a cara do Flamengo, realmente tem, perdido em campo. O time do Flamengo tá parecendo um bando que você junta no final de semana ali para bater uma pelada e cada um faz o que quer dentro de campo, que tá, cara, não tem explicação o que tá acontecendo com o Flamengo. Diretoria, Landim, cara, dando respaldo pro São Paulo. Vai ser difícil conquistar o Penta da Copa do Brasil, mas muito difícil mesmo. E, nação, só vocês para dar alegria pra gente, dá aquela moral pra gente aí, ajude o nosso canal a chegar aos 4.000 inscritos, inscreva-se, deixe seu like e comentário, ajude no crescimento do nosso canal. E aí, nação, trago para vocês aqui esse excelente debate do Linha de Passe, onde os comentaristas vão estar falando sobre mais esse vexame do Flamengo no Campeonato Brasileiro, cara. E aí, será que vai dar para conquistar a Copa do Brasil? Me acompanha, créditos aí à ESPN Brasil. Deixa de enrolação e bora pro React. Mas, o Atlético Paranaense derrotou o Flamengo em Cariacica 3-0, mas entre os dois, vou dar só aquela levantada de mediador, de apresentador. É inegável que a preocupação maior nessa noite é rubro-negra do que tricolor, né? Imaginando, olhando para a final do domingo, Pedro. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, Jean, Biner, Calçade. E vou pegar uma expressão do Calçade, no último linha de passe que fizemos antes da pausa da FIFA, que ele falava: não dá para apenas se encantar com a atuação do Flamengo contra o Botafogo, porque tem uma sequência de coisas ruins e aí tem um ponto fora da curva que é bom. Voltamos da data FIFA e volta esse experimento ruim do Flamengo. E quando eu olho para o São Paulo, que a gente vai falar muito, vai comparar muito, vai projetar muito a final, é um São Paulo que fora de casa tem problemas para sustentar, tem problemas que se repetem hoje, acaba sendo derrotado, mas não é uma coisa apavorante, como foi o primeiro tempo do Flamengo. O segundo tempo é apenas uma esteira das decisões absolutamente equivocadas de São Paulo. Ele teve tempo para trabalhar, disse em entrevista aos colegas do Sport TV até ali antes do jogo que o que tinha de hoje era o melhor à disposição, então parecia tratar o jogo como algo muito sério, e tratando como algo muito sério faz um trabalho muito ruim. Eu pedi depois para o nosso editor-chefe, nosso time, separar algumas telas para tentar explicar o primeiro tempo, que eu acho que é onde mata qualquer chance de jogo do Flamengo. Então sim, talvez um traço de preocupação maior, porque a temporada do Flamengo tem preocupações muito maiores. Assusta muito mais quando você olha para a final da Copa do Brasil. Acho que tem um São Paulo em evolução, que pode chegar na Copa do Brasil para coroar um trabalho que, se não é brilhante, alguém pode questionar. Ele tem sentido de estar ali, de viradas, de remontadas, de Morumbi, assim, em casa. E o Flamengo é quase que pintou mais uma final para tentar salvar um ano desastroso como esse primeiro tempo de hoje. Tudo bem, Paulo Calçade? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. É engraçado, né? O Brasileirão, nesse sanduíche que é o futebol brasileiro, o pão tá sempre mofado. É o Brasileirão. O recheio, a gente tá sempre de olho nele. É o que vem dentro, né? Uma hora é a Copa do Brasil, outra hora é a Sul-Americana, a Libertadores. E esse campeonato aí do brasileiro, você olha para estes jogos e é impossível o torcedor não imaginar o confronto de São Paulo e Flamengo no domingo pela Copa do Brasil. O que chama atenção no caso do Flamengo é que quando veio de uma data FIFA anterior e foi pegar o Red Bull Bragantino em Bragança, tomou um vareio. Foi. Né? Então, sim, o São Paulo ele sai da data FIFA, do jeito que vai, o torcedor em outubro já vai pirar, porque ele fala assim, o que esperar da data FIFA? Lá na data FIFA anterior, chega lá, né, Carlos? Ficou nítido e ele forçou demais fisicamente os caras não conseguiam andar em campo. Né? Ainda mais um treinador com a qualidade de São Paulo, ele não pode errar nisso. Que qualidade? Ele não pode errar. Olha lá, Paulo, quando o Flamengo tem paradas um pouco maiores para treinar a sua equipe, olha o que tem acontecido nos jogos seguintes. Olha lá, o número de dias, vitória, né? O número de dias. Foi o Botafogo. E a vitória contra o Botafogo. Foi uma mobilização num clássico. Você tira o clássico, isso chama atenção, porque isso leva para uma série de distorções. Muita gente pode achar, é melhor não treinar, é melhor não descansar. Né? E o São Paulo, naquele jogo do Bragantino, errou feio na mão. E agora, mais 11 dias, data FIFA,
claro, alguns jogadores fora, mas alguns jogadores contundidos também, mas foi um time assim que você olhou para dentro de campo, não é que tenta entender e não consegue, ele não flui. Então é o Davi Luiz um pouquinho mais adiantado no meio de campo, tentando abrir o Wesley e Cebolinha pelos lados, juntando Pedro e Gabigol, com Vitor Hugo e Gerson na articulação. Em tese, você pode falar, poxa, não é uma loucura, mas não jogou. Que, aliás, bom, boa noite, Calçade, boa noite, companheiros, boa noite, Paulo. Então, é engraçado porque, primeiro que a gente pode até, o mais mal-humorado pode olhar para os dois jogos e dizer, poxa, os finalistas da Copa do Brasil estão tentando jogar o favoritismo por outro lado, né? Entrar nessa decisão sem favoritismo. Só que eu acho que existe de fato uma diferença muito grande entre o que tem acontecido com o Flamengo e o que tem acontecido com o São Paulo. De maneira geral, é óbvio que a temporada do São Paulo, ela é superior pela expectativa, pelo que o São Paulo precisava recuperar. É uma campanha fraca também no Campeonato Brasileiro, é bom que se diga. O São Paulo tem mais derrotas do que vitórias hoje no Campeonato Brasileiro. Principalmente fora de casa. Né? Principalmente fora de casa e por isso, enfim, a gente vai discutir o jogo de domingo, o favoritismo e tudo mais. Agora, eu acho que de maneira geral, foi o São Paulo que teve uma evolução, que teve uma sequência de jogos atuando num bom nível, sim, e que talvez desperte mais confiança no seu torcedor diante de um Flamengo que é uma enorme decepção pelo potencial que tem. Diante de um Flamengo que claramente vai viver da esperança de ter um dos lampejos que teve nessa temporada. Lampejos que teve contra o Fluminense, lampejo que teve contra o Grêmio, quer dizer, vai precisar de uma atuação daquelas e, claro, da qualidade técnica dos seus principais jogadores, e nem esses vivem um grande momento, para conseguir vencer a final da Copa do Brasil. Agora pode ficar 15 pontos de distância do líder do Campeonato Brasileiro, dependendo do que o Botafogo fizer. Então, de fato, cada vez mais está claro que a final da Copa do Brasil é tudo na vida do Flamengo, é tudo na vida do São Paulo. O peso dessa final se tornou enorme pelo que os times não conseguiram fazer nas outras competições. Mas olhando para as expectativas dos dois times no início da temporada e olhando especificamente para os jogos de hoje, as derrotas de hoje, que é do São Paulo, acho que é mais normal, fora de casa, contra o Inter, do jeito que foi, é mais normal do que esses 3-0 do Flamengo. Então, olhando para essas coisas, para a expectativa no início da temporada e para os jogos de hoje, é claro que a situação do Flamengo é pior, é uma situação de crise. A gente pode usar essa palavra. Para o São Paulo, não me parece que possamos usá-la. A expressão crise hoje, nesse momento, em alguns outros momentos também, mas hoje especificamente, Vitor Birner, escancarada pelas escolhas do técnico Jorge Sampaoli, que não funcionaram, e hoje é inegável que essa derrota por 3-0 teve a assinatura do Sampaoli. Concordo contigo, Paulo. Boa noite. Boa noite, Jean, professor Calçade, Pedro. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Mesmo assim, eu não sou capaz de afirmar que o Flamengo tem menos chance que o São Paulo de ganhar a Copa do Brasil. Porque há uma diferença. O São Paulo é um time organizado. É um time organizado. Mas o São Paulo não pode jogar um grande futebol consequentemente e consistentemente por várias rodadas, porque o São Paulo é um time mais limitado tecnicamente que o Flamengo. E o Flamengo pode achar pelo menos um grande jogo contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. O que acontece, essa para mim é a grande questão da gestão e da temporada que você acabou de citar. O São Paulo não chega em crise, porque, como disse o Jean, para o São Paulo terminar a temporada com o título de Copa do Brasil, se as dívidas não aumentarem, se elas diminuírem, porque essa é uma questão muito séria da gestão do São Paulo, a temporada terminará de maneira positiva, porque o São Paulo vem sofrendo com problemas de gestão há muito tempo. Não é dessa gestão, de outras gestões que atrapalharam bastante o São Paulo. O São Paulo não tem a capacidade de investimento enorme. O São Paulo não consegue montar um time à altura do que teve em boa parte da sua história, em quase todas as décadas, com exceção na década em que construiu o Morumbi. Enquanto o Flamengo é um time que iniciou a temporada pensando em ganhar tudo ou quase tudo. E sobrou para o Flamengo o segundo torneio em importância no país.
pouco para esse elenco, que chega, afinal, completamente perdido. Ao contrário do São Paulo, que é um time bem treinado e organizado, o Flamengo, eu não sei qual é o time, eu não sei quem joga, eu não sei o sistema, e tudo isso seria muito bom se tivesse vários sistemas, vários modelos de jogo, várias possibilidades de uso do seu excelente elenco para confundir o adversário. Na verdade, quando o Flamengo for a campo nas finais da Copa do Brasil, mais especificamente no jogo de domingo, do primeiro jogo, nenhum flamenguista, jogadores, diretoria, até o seu treinador, tem ideia do que esperar. Eles podem esperar o que quiserem, podem esperar um jogo à altura dos atletas de alto nível que o time tem. Podem esperar um jogo como o de hoje, um jogo como foi contra o Olímpia, um jogo como alguns da primeira fase da Libertadores, os vários jogos ruins que o melhor elenco do continente com sobra tem feito em momentos importantes da temporada. Então, o jogo de hoje do Flamengo, para mim, ele simplesmente é mais um. Essa é a grande questão. Mas hoje foi caprichado, hein? Então, ao contrário. Se você fizer uma comparação, por exemplo... E assim, às vésperas, faltam 4 dias para o jogo. Mas você sabe que eu acho que sobre as vésperas, Paulo, não fosse o Flamengo, não fosse esse Flamengo, cujos jogadores são tão criticados por sua postura dentro de campo, porque acho que não se discute. As escolhas do Sampaoli, de fato, dessa vez, não existe possibilidade de defesa. Quer dizer, o cara compra o Alan, disse que não estava poupando para a final da Copa do Brasil e, de repente, pinta com o Davi Luiz ali jogando como volante. Thiago Maia na lateral esquerda. O Thiago Maia na lateral esquerda, sendo que ele poderia colocar o Léo Pereira por ali. Então, acho que, assim, essas coisas não se discutem. Mas a questão da postura, eu acho até que se não fosse esse Flamengo, com o histórico que esse Flamengo tem, você poderia olhar para esse time, para esse jogo e dizer... olhando para domingo. Cara, tem uma final de Copa do Brasil no domingo e essa final vale tudo pro Flamengo, essa final vale tudo pro São Paulo. Então, essa questão de comportamento, essa questão da postura, ela poderia ser amenizada se não acontecesse o tempo todo com esse Flamengo. Perfeito. Porque com esse Flamengo, com esses jogadores, e por isso que, por mais que hoje o São Paulo tenha muita responsabilidade, não pode ficar só nas costas dele, porque isso que tem acontecido com o Flamengo e que aconteceu hoje, esse problema comportamental, praticamente, ele acontece o tempo todo. É esse o padrão do Flamengo. O padrão Mas você fala Flamengo... comportamental, você acha que está faltando algo dos jogadores? Eu acho, cara, assim, com certeza, a gente Paulo, olha para não existe nem mesmo uma revolta, um inconformismo com o que se passa dentro de campo. E eu não gosto muito disso, sabe, Birner? Em geral, eu não gosto dessa coisa de que não está correndo, não tá... Mas assim, é um conformismo com o que acontece dentro de campo. É um time que muitas vezes a gente vê em jogos gigantes com uma atmosfera absurda, como foi a atmosfera de Assunção contra o Olímpia, que você parece que os caras estão ali, ou acreditam, muito se usou o termo, eles acreditam que podem ganhar o jogo a qualquer momento. Hoje eu já não acho mais que é isso. Isso já pode ter acontecido lá atrás. Eu acho mas que não é mais de isso. 2023. Porque eu acho que eles estão irritados com o fato de eles não conseguirem jogar. Porque hoje, a impressão que eu tinha, a gente comentava na redação... Em alguns momentos eu concordo. Vamos dar um exemplo do Gabigol, por exemplo. O cara que corre errado se irrita no campo. Se irrita. O Gabigol, por exemplo, quando ele volta a marcar, ele volta atrasado, ele volta correndo pelo lugar errado, ou seja, está completamente perdido, como vários jogadores do Flamengo estão. O sistema de marcação, já te passando a bola, Pedro, do Flamengo, para mim, não vou exagerar. O que a gente viu hoje, se você pegar numa festa de final de semana, um jogo de casal de solteiros se juntaram hoje, não vai ter muita diferença. Porque hoje a transição do terceiro era terra de ninguém, o time do Flamengo. Ninguém sabia o que fazer. Aquela bola que sobra na segunda trave, no ataque do Flamengo, e o Gabigol é marcado pelo Léo Pereira ou vice-versa, os dois sobem e se trombam. Eu entenderia isso, Paulo, se fosse uma questão de estamos trabalhando muito e a coisa não está acontecendo. Aí eu estou incomodado. Eu até entenderia, mas é o que o Jean falou. Vira uma rotina, porque, vamos tentar imaginar, o Vitor falou, a gente não sabe o que pode acontecer no fim de semana. Se pode ser aquela atuação fora da curva, como o Calçado disse naquele último linha, ou se é a regra da má atuação. Só que sempre tinha algum fato ali que poderia explicar tal mobilização. O clássico contra o Botafogo, o líder do campeonato e festa de Gabigol, e questionado se São Paulo tem que sair ou não, todo mundo desacreditando no Flamengo. Vamos nos provar fora de casa. O Fluminense é todo mundo badalando o time do Diniz, vamos nos provar contra o rival.
O bom jogo contra o Grêmio ainda, todo mundo falando de Sampaoli e do ambiente. Vamos nos provar. Eu achei que ela ia crescer. Hoje é muito curto. Hoje é muito curto. De hoje para domingo é muito curto. Foi recepcionado com problema em Cariacica, deve ser recepcionado com problema no Rio. O resultado que se leve, acho que impacta, assim, para o ambiente, é problemático. Então não tem mais aquela... Eu não consigo ver, não, mas agora vamos nos fechar e nos mobilizar. O recorte que tem é uma atuação ruim, um protesto amanhã, um jogo domingo. Não tem nem tempo para essa mobilização do tipo, o que a gente vai lutar contra. E aí, só para te passar, Calça, eu tô com o Jean. A gente poderia virar esse debruçado que a gente já veio aqui, eu acho que o ano inteiro. Hoje faltou intensidade, pegada, também. Hoje faltou um gesto técnico melhor, também. Hoje faltou uma organização, porque tinha vontade, uma bagunça. Faltou tudo. Não tinha o Thiago Maia pela esquerda, não passa. O Wesley não passava, o Gabriel não associava, o corredor central não tinha, a transição defensiva não existe, o Davi não protege, nem sai jogando. Falta tudo. Aí eu falo, o que me leva a crer que até domingo não é um time. Vem uma mobilização até domingo? É isso que eu acho complicado. Eu acho que aí, se eu pedir para cada um, fala um time que é adversário do Flamengo aqui no Brasil. Pode escolher qualquer um. Individualmente? Não, um time. Fala um nome, uma equipe. Mas adversário... Vai, Palmeiras, vou falar. Pronto, tá bom, demorou. A gente não está entendendo o que Quando o Palmeiras joga mal, você vai discutir isso dentro do campo ou fora do campo? O Flamengo, você vai sempre fora do campo. Ah, não sei se eles gostaram, não sei se o São Paulo está incomodando. Não, isso é... Ah, mas eles não estão correndo porque tem alguma outra coisa. O Flamengo, o tempo todo você sai do campo para debater o Flamengo. Pega o São Paulo, adversário domingo. São Paulo não joga bem, você fica dentro do campo. Você não vai para fora. Ah, estão de sacanagem com o Dorival. Ah, não gostaram da escalação do Dorival. Ah, no Flamengo você vai para fora do campo. Nos outros você fica dentro de campo. Então sempre tem algo, tempo, né? É algo externo no Flamengo que vem. Qual é o humor dos jogadores hoje? O que eles? Porque é o seguinte, a escalação do São Paulo hoje, muita gente pode contestar. Claro, não deu certo, então é muito fácil dizer que está tudo errado. Para mim são os comportamentos que não funcionam, não a escalação. O comportamento é o que vai determinar se está funcionando ou não, óbvio. Mas, por exemplo, você tem o Wesley aberto. Qual era a ideia com a bola? O Wesley aberto aqui, na direita. Cebolinha na esquerda. Se não fosse Cebolinha, se tivesse o Bruno Henrique, poderia ser o Bruno, no movimento para dentro. Tal. Pô, Gabigol e Pedro. O Gabigol vinha e ficava por dentro também. Então, você tem Gabigol e Pedro, dois caras nas beiradas. Poxa, chegando Vitor Hugo e Gerson. Pô, não tá uma loucura isso aí. Tem uma estrutura. Não, tem uma lógica. Que não é estranha. Você fala assim, poxa, ele foi para a data FIFA e ele inventou tudo. Claro, Davi Luiz tem jogado como volante quantas vezes? Mas aí é estranho. Você tem o Alan no banco de reservas. O Thiago fazendo um papel do lado esquerdo, eu acho que ainda é menos aceitável. Para mim, o grande problema o Davi mas porque você tem o Alan que você foi contratar no meio da temporada. Aí você vai para fora do campo. É porque eu acho, gente... Até levando o treinador para essa conversa. Se houvesse má vontade dos jogadores, do jeito que é a direção do Flamengo, ela teria mexido no treinador antes da data FIFA. Então, mas o Quer dizer, nós não teríamos problema. Mas bateu na trave, né? E aí virou uma questão pessoal fora de campo. O presidente queria segurar e o resto queria tirar. Volta pro fora de campo. Veio a vocês acreditam que é possível, de repente, uma demissão hoje? Não. Não. Sim, porque nós conhecemos o futebol brasileiro e, de forma geral, o futebol, né? Se você perguntar se é impossível, eu digo não. Só para citar um exemplo recente, a seleção da Alemanha, que levou de 4 do Japão, demite o técnico no dia seguinte, 2 dias depois vence a França, né? Então, assim, essas coisas acontecem no futebol. Aquela coisa dos jogadores que não estão fechados com o treinador. Também. Pois é. Eu envolvo da Alemanha. Então, assim, vocês acham possível acontecer? Você está perguntando um negócio que no mundo do futebol, ainda mais no mundo do Flamengo, você não pode duvidar de nada. Bater na mesa e falar assim, fica tranquilo que isso não acontece. Mas aí, a decisão ela é difícil pelo seguinte, você mantém e perde a Copa do Brasil, você não agiu. Você age e não ganha a Copa do Brasil, você também leva a culpa por isso. Então, na cabeça de quem toma a decisão, porque tem que ter um pai nessa decisão. Quem é o pai? Foi o presidente? Foi
no colegiado, conselhinho e tal, mas tem que ter o pai ali. Quem foi? Conselhinho. E eles vão assumir isso. Nunca tem pai no Flamengo. Ou deixa na mão do... Não tem pai. Filho Deixa feio na não mão tem do... pai lá. Deixa na mão do São Paulo Tem e... muito filho feio. Uma contratação tem 5 na mesa, né? A contratação tem sempre essa camisa, você dá camisa pro cara. Acho que assim, é impressionante o quanto... Quando o Calçade fala sempre, e acho que é uma belíssima observação, essa questão de que... Muito obrigado. Não, é verdade, Calçade, porque Grande assim, professor é Calçade. sempre fora de... É sempre fora. É muito fora. É muito fora de campo, assim. Para não dizer que é sempre, é muito fora de campo, sempre. E é fora e eles não gostam de ser envolvidos. Os cartões. É fora dos outros, não, mas, assim, não é pega. evidente que o principal problema ali é a gestão do futebol, tá? Isso para mim é evidente, porque todos os demais, não é possível que de todos esses técnicos que passaram pelo Flamengo nos últimos tempos depois do Jorge Jesus, nenhum tenha qualidade, nenhum seja suficientemente bom para jogar com esses jogadores. Não é possível que essa questão comportamental que a gente diz, e aí só para deixar claro, tá, Birner? Eu não estou falando de má vontade necessariamente. Pode ser má vontade de um, pode ser questão física de outro, pode ser tá se desgastando demais, correndo errado, como você falou de outro. Mas o problema é, sempre aparece isso. E se tem uma questão comportamental o tempo todo, é também um problema dos dirigentes, é também um problema da gestão do futebol. Então, no fim das coisas, a única coisa que essa gestão do Flamengo faz de competente é gastar o dinheiro. E mesmo assim, você pode até discutir o porquê que todos esses caras que chegam... Porque eu não discuto, vou pegar um exemplo. Eu não discuto a contratação do Cebolinha. Assim, na hora que o Cebolinha foi contratado, eu falei, esse cara é uma grande contratação. Eu acho que eles fazem dinheiro muito bem. Por que tanta gente não dá certo no Flamengo, entendeu? A ideia não é ruim. O Alan não vai. O Alan é ótima contratação. Luiz Araújo também. Tá contundido. Ótima contratação. O Palmeiras, se ele queria ter o Alan. Agora, esse gol que a gente acabou de ver de fora da área, o Flamengo é engraçado, né? O Flamengo perde a bola, né? Isso, na verdade, quase em todos os lances mostrados até agora, isso aconteceu. O Atlético recupera, ganha uma dividida, recupera. A velocidade do Atlético é um motor turbo contra um que está engasgando. A volta do Flamengo, a partir do momento que você perdeu a bola, você sabe que pode tomar o gol. Então você tem que ter uma ação, tem que ser intenso para recuperar a bola e não tomar o gol. E a volta é lenta, você olha assim, só vê jogadores de azul. Então, ou os de azul, que no caso do Atlético hoje, em menor quantidade, mas muito mais. Até buscando informações, nesse momento, em Cariacica, o Gabigol concede entrevista, assim, nos moldes de entrevista coletiva. Eita. O Sampaoli não está lá, tá? E o Gabigol, só para trazer aqui uma resposta sobre o trabalho do Sampaoli, o Sampaoli tem muito a cara do Flamengo e, por isso, merece mais tempo de trabalho. O que a gente quer é tentar oscilar menos, como a gente fez um grande jogo contra o líder do campeonato, a gente procura ter um equilíbrio. Eu acho algumas coisas. Palavras do Gabigol a respeito do Sampaoli, que nesse momento, estamos apurando aqui, o Pedro é um apurador de primeiro, por enquanto não tem coletivo. Hoje, coletivamente, a gente teve um baile do Atlético contra o Flamengo. Era um time contra uma tentativa de time. Atlético com desfalques. Vitor Roque, Fernandinho, Canóbio, Vidal e por aí vai. O que pesa para gente sobre a questão da gestão do Flamengo é que se você colocar o Wesley Carvalho no Flamengo, a tendência é que as coisas fiquem ruins com o tempo de novo no Flamengo. Ou que, se ficarem boas, não fiquem tão boas quanto podem ficar quando a gente olha simplesmente a capacidade dos jogadores, a qualidade dos jogadores. E aí eu tenho uma opinião, pode ser um equívoco meu, mas assim, eu já falei sobre isso e vou repetir. Eu, no lugar da direção do Flamengo, eu pegaria no final da temporada, eu faria uma boa reformulação no elenco. Eu não duvido da capacidade desse elenco. Eu não duvido que, mesmo sem uma reformulação, o Flamengo ano que vem ganhe os principais campeonatos novamente. Mas eu acho que não dá mais para ficar condicionando. Será que esse técnico, o técnico tem que se adaptar? Não sei o quê. E, para você fazer isso, você tem que mudar também a direção de futebol do clube. Porque eu ia falar, há quantos anos a gente chega aqui de final de temporada início? Esse ano é para reformular. Porque você precisa... Quem não reformula está lá. Retomar o controle pleno do clube.
do futebol do clube, porque a impressão que eu tenho é que os jogadores ficaram tão grandes, mas tão grandes por mérito, porque são jogadores históricos, vencedores, jogadores que vão ser, quando passarem as fases ruins, quando passarem as fases boas, vão ser lembrados como jogadores assim, ídolos eternos do clube, mas eles ficaram tão grandes que parece que juntos a situação é inadministrável. Eu não acho aí, por exemplo, que o jogador não quer ganhar, que o jogador perde de propósito. Não acho. Não acho. Achasse aqui, eu falaria ou simplesmente não diria que não acho. A minha impressão é que se perdeu em algum momento, de maneira inconsciente, a capacidade de se competir coletivamente e de entendimento entre esses jogadores. Porque aqui, você pega o time de hoje, por exemplo, o Gerson, né? O Gabriel, o Gabigol, né? Então, Outros jogadores, eles se conhecem. Mas são tantas tentativas, tantas Por formações. isso que não dá mais para você ficar insistindo o tempo inteiro com esse elenco, na minha maneira de ver. Até porque você tem condição de fazer uma reformulação... O melhor elenco do continente. Bom, nação, cara, não tem nem o que falar, né? Os comentaristas de passo já deram todo aí aquilo que acontece no Flamengo. Os caras têm informação lá. Como torcedor, fica muito chateado com tudo que acontece, cara. O questionamento, os caras têm interesse, não tem? Pesou o nome pelo que já fizeram pelo Flamengo até aqui, cara, mas não tem encaixe, cara, não tem padrão de jogo, não tem repetição de escalação. Todo jogo o São Paulo tá inventando. Em alguns momentos ele acerta, que são raros. Na maioria tá errando. O time não encaixa, não tem entrosamento. A expectativa, vou ser sincero, acho que a chance que o Flamengo vai ter de conquistar o Penta da Copa do Brasil é tendo Bruno Henrique dentro de campo e tomara que o Arrascaeta consiga se recuperar e voltar bem também. Luiz Araújo ainda é uma incógnita. Das oportunidades que teve aí nos últimos jogos, aí apresentou um bom futebol. Mas o peso cai mais sobre Arrascaeta e Bruno Henrique para essa grande final aí, porque o restante do time está muito aquém, cara. Gerson oscilando bastante. Léo Pereira errou ontem umas jogadas que ele não costuma errar. A improvisação de Davi Luiz de volante ali, cara, sem justificativo, cara. Quando ele faz a troca, o Alan entra, joga 15 minutos e machuca. Cara, é muito estranho o que acontece com o Flamengo. Muito estranho. Sem lógica. E eu comentei do Gabigol, cara. Assim, eu sou fãzaço do Gabigol, cara. Acho que pra mim, dentro das contratações do Flamengo aí, ele, junto com a Arrascaeta e o Bruno Henrique, foram grandes contratações, mas o ano de 2023 do Gabigol com a camisa 10 do Flamengo tá horrível. Foram alguns jogos que ele jogou razoavelmente bem. O restante, cara, cara perdidaço em campo. Teve aquela reclamação, não lembro o jogo, que ele comentou que se o Arrascaeta estivesse em campo lá, a situação poderia ser diferente para ele, mas tá bem aquém, cara. O time do Flamengo é um bando em campo e só tá dando decepção para a nação. Dos 7 títulos que a gente podia conquistar, cara, pelo jeito não vai conquistar nenhum. E se continuar desse jeito aí, não apertar o passo, possivelmente nem Libertadores o ano que vem a gente vai disputar. O time tá péssimo, péssimo. Tem que reformular. Volto a falar do Gabigol, que para renovação de contrato aí, eu acho que pediu na casa de 60% de aumento, cara. Com esse futebolzinho medíocre que você está apresentando, você e todo o elenco, salvo Bruno Henrique e Arrascaeta. FTB também muito mal. Cara, talvez chegou a hora desses caras seguirem o caminho deles. Eu renovaria no momento com o Bruno Henrique. O Gabigol deixa até meados do ano que vem, a gente ainda tem muita coisa para ver. E o Everton Ribeiro, cara, até é ruim a gente falar, porque eu também sou fãzaço dele, mas também tá bem aqui, tá entrando mal nos jogos. Como assim, como o time todo. Então não tem como a gente julgar. Agora, domingão é a grande final, né? O primeiro jogo do Maracanã. A diretoria errou a mão na situação dos ingressos. Tem bastante ingresso encalhado ainda, os mais caros. Vou ser sincero, torço para que não venda, para a diretoria sentir o peso das atitudes deles, em vez de valorizar a torcida. Então tem que valorizar o sócio-torcedor, sim. Mas tem que valorizar a torcida, que está lá apoiando o time. Às vezes o cara não tem condição de ir no Maracanã ver o jogo, mas está comprando os produtos do Flamengo. Isso aí ajuda a movimentar, ajuda a arrecadar dinheiro, a dar visibilidade, e isso aí a diretoria não está levando em conta. Bota um preço abusivo de ingresso e vai ficar encalhado, você pode ter certeza disso.
E aí, nação, confiantes na possível vitória do Flamengo aí no primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Deixe nos comentários. Espero que sim, né? Espero que com a volta do Bruno Henrique, tomara que o Arrascaeta em campo, o Flamengo possa apresentar o melhor futebol, fazer um bom resultado, porque no Morumbi vai ser difícil. A gente tem que ir, pelo menos, com um resultado mais seguro. Sair daqui do Maracanã com a vitória aí de uns 2-0 aí para tentar controlar. É que isso aí não vale de nada, né? Não dá destaque para o que aconteceu diante do Olímpia. Nação, dá essa alegria para nós aí do canal, é isso? Se inscreve no canal, deixe seu like, comentário, ajuda a gente a chegar aos 4.000 inscritos aí, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, até domingo. Fui!